Boa tarde a todos. Esse é um trabalho que estamos fazendo para o Portal das Disciplinas a respeito da disciplina de LP1. E para isso vamos estar falando hoje aqui com o professor Dr. Everson Ranieri, que vai estar instruindo a gente sobre a abordagem dele da disciplina, o que são os conceitos gerais que não são tão flexíveis em relação ao professor e metodologias que são abordadas na disciplina. Professor, primeiramente, obrigado pelo espaço que você está cedendo para a gente aqui. E eu queria saber do senhor, é, LP1 é uma disciplina que tem como requisito formal ITP, Uhum. e como requisito prévio a ITP você tem a PC, Pensamento Computacional. E eu queria saber se da disciplina do senhor, o que o aluno ganha parando em ITP e ele cursando LP1, o que ele ganha além da formalidade do currículo, mas no que diz respeito a conhecimento. Qual o diferencial de ITP para LP1? Tá, vamos lá. Um dos objetivos da disciplina de linguagem de programação 1, né, LP1, é justamente não só proporcionar um amadurecimento do aluno com relação à questão da programação em si. Na verdade, a gente pode dizer que a gente tem três grandes objetivos em LP1, né, de maneira geral. O primeiro deles é fortalecer esse amadurecimento do aluno com relação à programação em si, ou seja, a gente vê alunos que quando vêm vindo da linha de pensamento computacional, ITP, passa por LP1, depois vai para LP2, uma crescente aí nesse conhecimento, nessa experiência com relação à linguagem de programação. O segundo objetivo de LP1 é dar o primeiro contato do aluno com relação ao paradigma de programação orientada a objetos, que é mais que essencial, né, nas diversas linguagens de programação. Hoje é um conceito que é utilizado nas diversas linguagens de programação, né? LP2, que utiliza principalmente Java, é totalmente baseado em orientação a objetos, então LP1 fornece essa base para isso, certo? Então tem toda uma parte de conhecimento do paradigma, dos elementos que compõem esse paradigma, né? A ideia de classes, objetos, etc. E como é que isso se observa na linguagem de programação C++, que é o terceiro objetivo, né? Ensinar o aluno como é que programa em C++, né? Então, o diferencial com relação a ITP são dois, que em ITP se vê principalmente C, em que esse paradigma não existe, tá? A linguagem de programação C é uma linguagem de programação estruturada, tá? Que não tem essa ideia de classes e tal, então C++, devido justamente ao mais, já é uma evolução de C nesse aspecto, e a gente tem essa aplicação e essa evolução, né? Hoje em dia a gente vê que C é uma linguagem que ela não sofre mais atualizações, tá? E C++ é uma linguagem que a cada 3 anos tem uma liberação de novos recursos para a linguagem. Então é uma linguagem que a gente está em franca expansão, em franca atualização, e aí traz todos esses diferenciais com relação a C e com relação à própria disciplina de ITP. Eu imagino que, por mais que desde ITP já são abordados como método avaliativo muito projeto, os projetos de LP1 são bem mais densos e podem ser muito mais completos, uma vez que você, querendo ou não, em ITP fica querendo um pouquinho limitado ao que é a programação estruturada e você não pode aplicar tanto conceitos, querendo ou não, e expandir o que é o projeto. Então, por isso eu pressuponho que os métodos avaliativos que você usa em LP1 são muito mais projetos e projetos muito mais extensos. Exatamente. Porque uma das coisas do paradigma orientado a objetos é justamente trazer as abstrações do mundo real para o mundo da programação, né? Então, inerentemente, quando você pensa na solução de um problema, tá? Que é uma coisa que é muito importante destacar aqui, toda e qualquer disciplina envolvendo linguagem de programação, o grande intuito não deve ser simplesmente ensinar uma linguagem. É ensinar a resolver problemas através de um programa implementado em uma linguagem de programação. A linguagem de programação é a ferramenta, é o meio. O fim é resolver um problema computacional. Então, é isso que a gente procura estimular, né? E eu faço muito isso. E olha, a resolução de problema começa na sua cabeça, não é cuspir código através dos dedos, certo? Então devido justamente ao poder do paradigma de programação orientada a objetos, a gente consegue fazer projetos de uma maior complexidade, então o nível de complexidade também vai aumentando uma crescente, né? E, pensamento computacional, às vezes o aluno ainda está tendo os primeiros contatos com a linguagem com o mundo da computação, tá? Pensamento computacional, a gente não pode dizer que todo mundo veio em uma universidade sabendo programar, não. Eu mesmo,
na minha época de graduação, há alguns poucos anos atrás, eu não sabia absolutamente nada de programação até começar a graduação, certo? Então, precisa dessa base inicial e você vai crescendo ao longo do tempo. Você, em ITP, você aprofunda isso, em LP1 você dá mais poder para fazer problemas mais complexos também por conta do paradigma que você usa, e LP2 muito mais ainda. Então, essa crescente ela é natural nesse aspecto. Certo. No tocante a queixas iniciais dos alunos, sempre tem aquele, após a aula você faz a chamada, você tem aqueles alunos que ficam para tirar dúvidas residuais. Quais são as queixas iniciais das primeiras aulas, por exemplo? Tipo, professor, o professor que eu vi isso aqui em LP1 não abordou, será que o senhor tem como dar uma aprofundada nisso? Quais são as queixas iniciais dos alunos? Tá, às vezes não tem as queixas, na verdade tem problemas que a gente observa, Sim. né? Eu acho que eu diria que são dois principais. O primeiro deles é que às vezes alguns alunos vêm com deficiências de ITP. E quando eu falo deficiências, não diz respeito à linguagem C, não só, tá? Porque obviamente como C++ é uma extensão de C, uma expansão de C, então basicamente muito da sintaxe é muito similar, se não idêntica. Mas, às vezes, uma grande deficiência que vem é a capacidade de resolver problemas mesmo, de você saber interpretar um problema, né? E outro aspecto também é a questão de lidar com a complexidade dos problemas. Né? Não tem mais problema brinquedo, a gente tem que começar... E a gente vai dizer que LP1 a gente começa a programar que nem gente grande. Tá? Então, assim, tem esse baque aí quando você pega um projeto um pouco mais complexo, entender esse tipo de coisa, mas eu acho que dois grandes problemas que a gente observa nessa transição de TP para LP1 são esses. Problemas de sintaxe mesmo, né, de C com relação a C++, que as pessoas às vezes querem fazer coisas que misturar programa em C com C++ no mesmo programa. Não. Tanto que, assim, a gente às vezes pega um pouco no pé, eu particularmente pego um pouco no pé e diz, olha, aqui é C++, não é mais C. Então deixa C pra lá, deixa a sintaxe C pra lá, aqui é C++. E aí a gente às vezes quer fazer essas misturas, coisas que não são válidas, coisas que não existem em C++. E segundo, essa questão da capacidade de ler, de interpretar e pensar numa solução computacional para um problema. Então, como os projetos de LP1 eles são mais complexos, eles exigem mais planejamento. De eu sentar, rabiscar um papel, bem pré-histórico, né? Mas rabiscar um papel de pensar, projetar como aquela solução vai ser desenvolvida. Porque, gente, é assim que se desenvolve sistemas no mundo real. Tá? Ninguém simplesmente diz, olha, faça um programa que faça isso. Isso daí a gente faz a nível acadêmico, a nível didático. Na indústria não é assim. Na indústria você tem um mega problema para resolver, você tem que ouvir um cliente, você tem que entender como é que se precisa, o que é que se quer, quais são as necessidades. Modularizar principalmente, né? Modularizar, pensar como isso vai ser estruturado para depois você conseguir fazer uma implementação decente. Então, por isso que LP1 a gente começa a programar que nem gente grande. Certo. No que diz respeito a ainda ITP, quais são, primeiro, as principais, como eu posso dizer, a influência de um bom desempenho em ITP necessariamente vai implicar em um bom desempenho em LP1 ou você tem realmente a curva não é tão linear e tem um ponto de decadência comum, independente do aproveitamento que o aluno teve em ITP? Tá, bom, são disciplinas independentes por um lado, certo? Em que são abordagens diferentes e tal, mas se o aluno ele teve um bom desempenho em ITP, ele tem uma tendência a ter um bom desempenho também em LP1, por duas razões principais. A primeira delas é que ITP também se trabalha com resolução de problemas, claro, problemas menos complexos, mas também trabalha. Então, se você já começa a desenvolver essa capacidade de resolver problemas, entender e resolver problemas em ITP, né? Isso daí vai ser aprofundado e consolidado em LP1. Então, isso é o primeiro ponto. Se você consegue uma boa experiência de habilidade com relação à linguagem C, né? Você não vai ter um problema de transição muito grande para C++, em LP1, porque, como eu falei, a sintaxe de C e C++ ela é muito similar, se não idêntica, né? Porque C++ incorporou tudo aquilo que vem de C, tá? Mas, tanto é que se você implementar um programa usando apenas construções em C e salva lá como C++, aquele programa vai funcionar, tá? Porque C acaba se tornando um subconjunto de C++.
mas, assim, se ocorre um decaimento, às vezes é por conta justamente, né, desse paradigma de programação orientada a objetos, que já é um grande diferencial com relação ao que vocês vão vendo em pensamento computacional e ITP, né? E outro aspecto é a complexidade dos problemas. Então, um decaimento se ocorre nisso. Mas se o aluno ele vem com um rendimento bom de ITP, ele tem boa chance de manter esse rendimento bom em LP1. Uma vez que esse espaço aqui a gente está falando para questões que vão normalmente além da ementa, eu queria saber, por exemplo, você tem ITP como único requisito formal e ITP e equivalentes como único requisito formal para você cursar a disciplina de LP1. Mas por uma ordem cronológica, ela é posicionada um pouco ao meio para o fim do curso. E eu queria saber sobre qual a influência das disciplinas que não são requisitos formais dela, tal qual FMC, cálculo. Você tem um raciocínio matemático que é inerente à disciplina de LP1, que por mais que você não diga explicitamente, você deveria ter um desempenho bom em FMC, em cálculo. O que você pode dizer pra gente sobre o raciocínio matemático que envolve a disciplina de LP1? Bora lá. Se a gente for pensar sobre isso e que eu preciso desse conhecimento aqui dessa disciplina tal, então ela deveria ser pré-requisito. Se for assim, todas as disciplinas do curso vão ser pré-requisito de todas elas. Tá? Então isso não é possível, certo? Então o que a gente coloca como pré-requisito é aquilo que é extremamente indispensável. Tá? Então você não consegue ir para LP1 se você não passar para ITP. É impossível. Mas isso não quer dizer que, por mais que não tenha uma disciplina tal ali como um pré-requisito oficial, você precisa de conhecimentos. A computação ela se constrói por meio de bloquinhos, por meio de tijolos. Então, para construir determinados programas, você precisa do conhecimento da matemática, porque às vezes o problema exige que você precise daquele conhecimento. Então, por exemplo, eu me lembro uma vez um trabalho que eu passei na disciplina de LP1 que envolver conhecimento de geometria plano-espacial. Era uma aplicação. Mas, tipo, o aluno precisava lembrar daqueles conceitos, né, para poder resolver aquele problema. Se você vai pensar outras disciplinas, por exemplo, tá, computação gráfica. Computação gráfica você precisa de conhecimento de cálculo, álgebra, às vezes física, mecânica clássica. Para você fazer isso, você precisa de conhecimentos que, se for assim, você vai colocar tudo isso como pré-requisito em computação gráfica, e não é. Tá? Então, assim, é natural que as disciplinas do curso, não só especificamente a LP1, mas quaisquer outras, elas precisam de conhecimentos ali pontuais, pegando de um lado de outro, conhecimento seu de mundo, conhecimento, às vezes, que você conseguiu lá no ensino médio. Que não são formalizados na ementa. Que não são formalizados também, porque nem é esse o objetivo, tá? Então, para você conseguir resolver determinados problemas, né, trabalhos, projetos, essas coisas, você vai pegando esses conhecimentos ali que fazem parte da construção, da sua construção de mundo. Mas não entra como pré-requisito na ementa, porque, ali no CIGA, porque senão a gente coloca todo o curso como pré-requisito da disciplina. Professor, no que diz respeito, a gente sabe que, querendo ou não, o curso de tecnologia da informação ele é moldado pensando no aluno que não tem noção nenhuma de programação desde que sai do ensino médio. Para isso você tem as disciplinas tão graduais, como, por exemplo, você tem essa nuance que você às vezes sai de PC e vai para LP1, às vezes é um contraste muito grande. Para isso você tem TP. Isso. E pensando nesse aluno, que o curso é moldado nele, você, querendo ou não, ainda tem uma realidade muito grande de alunos que têm conhecimento prévio de programação e que entram aqui e têm que pagar essas disciplinas porque está na ementa e por mais que ele não certifique, às vezes ele tem lacunas que a disciplina vai preencher. E pensando nesse aluno que já tem alguma familiaridade com a programação, no que ele pode se beneficiar na disciplina de LP1? O que são conhecimentos desejáveis que podem auxiliar o aluno na disciplina de LP1, mas ele não viu formalmente nem ITP, nem IPC? Tá, vamos lá. Se a gente pensa num aluno que às vezes já fez curso técnico, ou às vezes ele já vem do IFRN, né, já vem com uma certa base, né, ele geralmente ele vem sabendo de uma linguagem de programação. Tá? Mas ele frequentemente ele não sabe o que está por trás daquilo ali. Às vezes o aluno ele já vem sabendo, por exemplo, de Python, usa uma classe
mas não tem a menor ideia do que está por trás. Mas peraí, mas pô, o que é uma classe? Aí você perguntar o que é uma classe, pô, não sei. Mas sabe dizer exemplos de classe. Sabe dizer exemplos, sabe implementar aquilo ali naquela linguagem de programação, mas não sabe dos conceitos por trás, certo? E, gente, programação, tá? Existe toda uma base que é comum a quaisquer linguagens de programação, tá? Se você conhece a base, você consegue migrar de uma linguagem para outra de maneira muito fácil, porque a linguagem de programação surge uma hoje, uma amanhã, depois de amanhã ela morre. Tá? Linguagem de programação existem milhares. Todo dia, se brincar, sai uma linguagem nova. Não dá para você ficar surfando, transitando entre uma linguagem e outra, porque, mais uma vez, linguagens de programação elas são transitórias. Tá? Então, mas se você tem uma base bem construída dos paradigmas da programação, da resolução de problemas, nessa linguagem aqui eu uso esse conceito, eu faço isso aqui, eu consigo resolver. Aqui nessa linguagem o conceito muda um pouco, assim se assemelha, eu consigo migrar de uma linguagem para outra sem muito trauma. Tá? Então, se você constrói essa base muito bem, né, você consegue ali encontrar outros paradigmas e até mesmo você consegue comparar linguagem de programação e de decidir qual é que é a melhor se adequa à resolução do seu problema. Então, a gente pode dizer que o grande ganho da LP1 são dois. O primeiro deles é justamente dar essa solidificação, né, você ganhar mais aprimoramento, mais experiência, porque programação é isso, tá? E você não tem outro jeito de aprender, ser um bom programador sem programar. Você tem que ter experiência. Existem livros, existem materiais por aí afora, Stack Overflow, tá? Mas se você não meter a mão na massa, você não ganha essa experiência. Então, quanto mais contato, mais oportunidade você tem para resolver problemas através de linguagem de programação, mais experiência você vai ter. E em segundo lugar, como eu falei, essa base que é muito importante para a construção do desenvolvedor, do programador, do profissional da área, que precisa saber dessa base, que independe de linguagem de programação, porque, por exemplo, a orientação a objetos, ela não é um conceito de C++. A orientação a objetos, ela surgiu na década de 1980, tá? E ainda C++ também surgiu em 1980, Java surgiu em 1995, tá? E já incorporou nativamente esse conceito da programação orientada a objetos. Então, e veja que a ideia ela se mantém entre as linguagens. Se você sabe essa ideia central, você consegue transitar entre as linguagens, as já existentes, as futuras, sem muita dificuldade. Conceito atemporal, a gente pode dizer assim. Então, em relação aos conhecimentos desejáveis que podem beneficiar o aluno da disciplina, você tem PO, que é basicamente a espinha dorsal da disciplina. Se ele já viu isso em outra linguagem, ele vai ser beneficiado. Isso. Mas, acima de tudo, praticar. Isso, exatamente. Por mais que ele nunca tenha visto PO na vida, se ele praticou a programação estruturada de um jeito frequente, constante, ele vai, querendo ou não, ter um bom desempenho. Não entendo. Professor, a gente sabe que essa disciplina de programação, muitas vezes, a forma de avaliação dela costuma ser um projeto, certo? E para isso exige um tempo, muitas vezes, fora da sala de aula, que o aluno tem que dedicar. Então, eu queria saber do senhor. Você tem lá o que são as disciplinas que se recomendam pagar na cronologia do IMD, que muitas vezes não é seguido, mas eu queria saber do senhor alguma recomendação. Primeiro, o quanto essa disciplina vai consumir do seu tempo fora da sala de aula, e baseado nisso, você recomenda essa disciplina, o pacote do semestre? Você com quais disciplinas? Às vezes você pega duas disciplinas que te puxam muito e você não consegue dar atenção para mais nenhuma depois dessa. Bora lá. Primeira coisa, quanto tempo existe? Muito. Porque, veja só, eu vou usar aqui como exemplo, tá? Nas ofertas que eu já proporcionei de LP1, eu não costumo fazer prova. Porque eu digo assim, gente, a disciplina é de programação, então a gente tem que programar. Tá? Mesmo em disciplinas posteriores que eu ministro, né, por exemplo, programação concorrente e tal, eu digo logo para os alunos, olha, a gente vai ter uma prova, por exemplo, porque a parte inicial da disciplina é bastante conceitual, mas depois é só projeto, é só prática. Tem uma outra que eu estou ministrando esse semestre, por exemplo, que ela é inteiramente prática. Só projeto, só trabalho. Então, assim, porque são disciplinas com foco em programação. Então, não tem outro jeito de você aprender a programar se você não colocar a mão na massa.
E isso exige, sim, bastante tempo, por duas razões principais. Primeiro que a disciplina LP1, ela é assim, a linguagem de programação C++, ela é imensa. E está crescendo cada vez mais. Ela é imensa. É impossível você ensinar tudo de C++ em uma disciplina. É impossível. Você pode, inclusive, pegar um livro de C++ que ele vai conseguir esgotar tudo. Tá? Então, vai ter coisas muito específicas ou muito ali que você vai ter de buscar na internet, no Stack Overflow, ou o que seja, para encontrar aquilo dali que é tão específico, tá? Então, isso exige sim uma carga de tempo fora de sala de aula, que não é fácil, e eu entendo também que não é fácil conciliar com todas as outras disciplinas, porque cada um puxa de um lado, né? Às vezes professores se reúnem para combinar os trabalhos, mentira, isso não existe, tá? Isso não existe, professores não sentam, não se reúnem para combinar os trabalhos e colocar na mesma data, tá bom? Mas sim, isso exige bastante, né? E aí com relação a como é que vai compor, né, o cardápio, digamos assim. Eu diria o seguinte, é o que eu oriento alguns alunos meus. Uma grande priorização que você tem que dar são as disciplinas que elas são, digamos assim, priorizar os pré-requisitos, né, que você precisa das outras. Por exemplo, LP1 é uma disciplina que é pré-requisito de várias e várias outras. Assim como, por exemplo, a LP2 no próximo semestre, né? Então, priorizar aquilo, se você não consegue, obviamente, né, devido a questões de tempo ou mesmo, né, questões que cada um tem de gerenciar, você pode escolher, né, ou se você precisa escolher, na verdade, acho que a palavra é essa, priorizar disciplinas que são pré-requisitos que você sabe que se você não cursar aquilo dali, ou não cursar bem aquilo dali, você vai ter problemas depois. Né? Então, lógico que isso exige um pouquinho de maturidade nesse aspecto, mas aí é onde estão os orientadores acadêmicos de vocês. Né? O orientador acadêmico, gente, ele não serve simplesmente para dar visto na matrícula, não. Tá? Então, o orientador acadêmico ele serve para justamente sanar essas dúvidas, né? Como é que eu vou conseguir, é melhor colocar isso aqui, como é que vai, isso faz uma grande diferença. Né? Como é que eu vou encaixar aquilo dali, porque não é trivial nesse aspecto. Certo? Então eu diria assim, né, conversar com os orientadores acadêmicos, mas se você quer fazer por conta própria essa escolha, mas priorize as disciplinas que você sabe que são pré-requisitos, que você tem toda uma cadeia depois para seguir e que você precisa delas para né, levar melhor o curso. Né? Então é tentar equilibrar isso daí, mas eu preciso dizer que não é uma tarefa mais simples conciliar isso tudo. Né? E FMC, principalmente quando junta tudo, isso é bem sabido que gera uma grande dificuldade, mas quando junta também com diversas outras, cada um puxando de um lado. Entendo. Obrigado, professor, pelo espaço. Para você que talvez venha pagar LP1 com o professor Everton, você já sabe qual é a metodologia dele, é projeto, não tem para onde fugir, e você sabe que vai te beneficiar fora de sala de aula, você sabe agora o que compõe a disciplina, qual é a espinha dorsal dela, o que você tem que ter de pré-requisito para ela e dentre outras questões que a gente abordou agora nesse programa. E uma última coisa, tá? O Gabriel falou aqui sobre minha metodologia, tá? Mas na verdade isso, eu não vou dizer que é um padrão, mas a gente procura uniformizar. Sim. São abertas diversas turmas de IPC, diversas turmas de ITP, diversas turmas de LP1, né? A gente procura uniformizar, lógico que não tão perfeita, né? Porque aí cada um tem a sua metodologia, mas a gente procura deixar uma coisa um pouco parecida. Em sentido de priorizar projetos, o nível de complexidade dos projetos, então assim, não é uma questão puramente de professor para professor, claro que tem, mas os professores de programação, eles se reúnem, né, principalmente nas semanas de planejamento acadêmico, para justamente tentar ver como é que pode melhorar, como é que pode fazer, existe todo um debate, uma discussão sobre isso, então, assim, é um pouco parecido, tá? Mas lógico que existem diferenças, tá? Porque cada professor tem sua característica, isso é óbvio. Mas, assim, não difere, não é um abismo muito grande entre uma e outra, não, tá? Então, é só para esclarecer que não é a metodologia do professor fulano de tal. Mas o professor ciclano, ele vai ter a metodologia dele, mas vai ter a ver mais ou menos com o que o professor fulano está fazendo. Então, o norte é o mesmo. O norte é o mesmo. Certo. Então, mais uma vez, obrigado pelo espaço, professor. Espero que você que está assistindo a gente tenha uma noção melhor agora do que é LP1
caso você tenha consultado esse programa para ser uma disciplina que você eventualmente vai pagar no semestre. E obrigado pelo espaço, professor, e obrigado pela sua audiência. Já vi gente te mandando aqui mensagem.